Mulher negra limpa o chão em festa requintada e milionário a confunde com guest VIP. Laura se movia com cuidado pelo elegante salão, os passos silenciosos contrastando com o burburinho animado ao seu redor. Os convidados, adornados com roupas caras e risadas escandalosas, mal notavam sua presença. Era como se ela fosse uma sombra invisível em meio ao glamour. O piso brilhava sob os refletores e cada movimento dela era meticulosamente planejado, evitando que um único cisco interrompesse a perfeição da festa. O aroma de pratos exóticos pairava no ar, mas Laura não era uma convidada, era uma funcionária. E mesmo assim, os sorrisos despreocupados dos milionários ao seu redor a deixavam sufocante. Naquele universo de opulência, Laura sentia o peso da desigualdade. As risadas ecoavam como um soco no estômago, e ela se perguntava se alguma vez seria vista por alguém. Quando seu olhar cruzou com o de um homem, algo inesperado aconteceu. Ele, um convidado de terno impecável e um brilho arrogante nos olhos, aproximou-se com um sorriso largo. "Você deve estar no lugar errado, minha cara!" exclamou, puxando-a sem cerimônia para o centro da festa. Os flashes das câmeras dispararam. Todos os olhares se voltaram para ela. Laura sentiu um nó na garganta, uma mistura de surpresa e medo. Por um breve momento, era como se estivesse flutuando. A música, lá longe. Os murmúrios começaram. E ela sabia que estava diante de um dilema. Seguir com essa nova identidade ou se revelar. "Quem é essa mulher tão bem vestida?" ouviu uma voz ao lado. Era como se todos tivessem ficado intrigados. Dava para sentir a curiosidade no ar, quase palpável. Os olhos de admiradores e críticos a examinavam. Ela lutava para manter um sorriso no rosto, seu coração batendo freneticamente. E então, como um relâmpago, percebeu que uma figura sinistra observava de longe. O anfitrião da festa, o empresário poderoso com uma reputação manchada por rumores. Seus olhos não eram apenas inquisitivos, eram perigosos. Laura sentiu um arrepio na espinha. Ele a reconhecia? Como poderia alguém que a via apenas como uma sombra perceber sua identidade em um mar de rostos brancos e ricos? O desespero começou a se instalar enquanto os sussurros se tornavam mais audíveis. O que ela está fazendo aqui? É uma artista, talvez? Os convidados pareciam divididos entre a admiração e a desconfiança. Laura estava em um campo de batalha invisível, lutando por reconhecimento em um mundo que frequentemente a ignorava. Ela se questionava até onde estava disposta a ir para entregar sua verdadeira... Firme este momento, a chance de ser vista ou a necessidade de esclarecer quem realmente era. Antes que pudesse decidir, o empresário se aproximou, seus olhos perfurantes. Laura respirou fundo, o peso da escolha envolvendo-a. Será que me descobrem ou finalmente reconhecida? Antes que pudesse decidir, o empresário se aproximou, seus olhos perfurantes. O que aconteceria a seguir? O que ela realmente tinha a perder? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura respirou fundo enquanto o empresário se aproximava.
A tensão no ar tornava-se quase palpável e sua mente disparava. O que eu faço agora? Pensou. Seus olhos se encontraram e por um momento o tempo pareceu parar. A festa ao redor desvanecia, os sorrisos se esvaneciam e só existia aquele olhar penetrante. Mas então, antes que ele pudesse dizer uma palavra, uma gritaria irrompeu do outro lado da sala. Era como um rugido, violento e abrupto, fazendo todos virarem os olhos. Um grupo de segurança surgira, com expressões de pânico. A música parou instantaneamente. Ele está aqui, uma mulher gritou, a voz trespassando a multidão. O empresário franziu a testa, e Laura sentiu uma gota de suor escorregando por sua têmpora. O que estava acontecendo? O murmúrio se transformou em um burburinho frenético. Ela só conseguia pensar em sair daquele lugar, mas as palmas de sua mão estavam suadas e o coração acelerado. O homem de terno que a havia puxado para o centro da festa parecia tomado pela mesma confusão. Sua expressão agora distorcida entre o medo e a curiosidade. As pessoas começaram a se afastar, abrindo o caminho. Laura olhou para o lado e viu uma figura familiar. Era Jorge, seu irmão mais novo. O garoto, com apenas 16 anos, estava em pé, com um semblante agitado. Laura, você precisa sair agora! Ele gritou. Mas a voz dele se perdeu na confusão. O empresário parecia perdido em seus pensamentos, observando Jorge com interesse. Quem é esse garoto? Ele pensou, mas a atmosfera estava mudando novamente. Da porta principal, um homem entrou e o ambiente gelou. Uma mistura de medo e reconhecimento atingiu Laura como um soco no estômago. Era Roberto, o antigo namorado de sua irmã, desaparecido há meses. Ele tinha um olhar duro, cheio de ressentimento. O silêncio se instalou como um peso na sala, e uma pergunta silenciosa pairava no ar. O que ele estava fazendo ali? Você não deveria estar aqui! Jorge gritou novamente, seu tom de desespero evidente. O homem que tinha sido parte de sua família agora era um mistério. Laura nem conseguia processar a situação. Então, tudo tomou um rumo insano. Roberto puxou do bolso algo brilhante, uma arma. O tempo congelou. Gritos começaram, os convidados se espalharam como se fossem folhas ao vento. O que você vai fazer? Laura gritou, mas a voz dela se esvaiu na confusão. Roberto olhou diretamente para ela, um sorriso torto se formando em seus lábios. Você acha que pode escapar da sua história? Que pode se esconder sob essa máscara de festa? Agora é a hora de descobrir a verdade. Laura sentiu uma onda de pânico. A verdade? Que verdade? O olhar do empresário agora estava ardente, quase predatório, e Laura se perguntava se havia mais do que aparentava. A cada segundo que passava, a sala girava como um carrossel e os seguranças tentavam conter a situação. Ela não sabia se deveria correr ou ficar. O que estava acontecendo? Todos os seus medos, dúvidas e incertezas se tornaram concretos em forma de uma arma, e o poder de sua história parecia prestes a desacelerar em um clamor sombrio. A verdade dela estava prestes a ser exposta, mas a que custo? Laura estava cercada e o perigo estava palpável. Antes que pudesse pensar em uma saída, Jorge estava na frente dela, determinado. Não, você não vai machucar a minha irmã. E nesse momento, o mundo ao seu redor parecia estar se fragmentando em 1000 pedaços.
Laura percebeu que as camadas que cercavam sua vida estavam prestes a serem arrancadas, revelando todas as feridas e verdades que ela pensou ter enterrado. Qual era a verdade que Roberto queria expor? Por que ele estava ali? E o que mais poderia acontecer naquela noite, que já prometia ser repleta de surpresas e revelações? As perguntas fervilhavam em sua cabeça, enquanto o caos se instalava, e tudo o que Laura conseguia fazer era segurar o fôlego, ansiosa pelo desenrolar daquela noite fatídica. Laura estava paralisada, o olhar fixo na arma em mãos de Roberto. O coração batia descompassado, como se quisesse escapar do peito. Jorge, na sua frente, parecia uma muralha. Determinado, mas também aterrorizado. "Você não vai machucar a minha irmã!" ele gritou. Mas a voz soava pequena frente à tempestade que estava prestes a eclodir naquele salão. O olhar de Roberto era um misto de frieza e uma ferocidade que Laura nunca tinha visto antes. "Você acha que pode ser alguém diferente, Laura? Pensei que tivesse aprendido a lição. A origem nunca se apaga", ele disse, apontando a arma em direção a ela. As risadas e a música haviam desaparecido, restando apenas o som do seu próprio coração acelerado e os murmúrios nervosos da multidão. E então, no meio do caos, algo curioso aconteceu. Uma mulher com um vestido vermelho vibrante, que até então permanecia à sombra, começou a se mover em sua direção. Sua presença era magnética. Laura a reconheceu. Era a esposa do empresário, conhecida por sua fama de socialite. Mas ali havia algo mais. Essa mulher, que parecia tão distante, parou ao seu lado. Um olhar intenso e determinado em seu rosto. "Deixa em paz!" ela gritou, erguendo as mãos. O silêncio se aprofundou, a tensão cortante como um fio de navalha. Roberto hesitou, e o tempo parecia estagnar. O que havia acabado de acontecer? "Você não sabe com quem está lidando, Roberto?" A socialite continuou, desafiando. "Ela pode não parecer, mas é mais forte do que você imagina." Laura ficou confusa. Como ela sabia disso? O homem parecia seguro, mas a certeza estava se esvaindo de sua atitude. A multidão observava atenta, esperançosa. "E você?" Roberto reagiu, irritado, apontando a arma também para a mulher. "O que você quer? Defender a sua amiga? Isso não vai salvar ninguém." As palavras dele ressoaram no ar. Ainda assim, a mulher manteve-se firme. "Você não sabe o que está prestes a fazer, e muito menos quem ela pode se tornar." Os olhos dela brilhavam enquanto falava. A afirmação parecia mudar a atmosfera, a disputa entre eles se distorcendo. "Laura, você é mais do que isso. Você tem uma história que pode mudar tudo." Laura se sentiu lúcidas e turvas ao mesmo tempo, como se uma neblina estivesse a envolvendo. Ela não sabia se deveria se sentir fortalecida ou acuada. O olhar da esposa do empresário trazia um peso que a fazia se questionar tudo. O que aquele homem sabia sobre sua história, que ninguém mais sabia? Por que ele estava ali? "Eu não sei do que você está falando!" Laura murmurou, os olhos fixos nas pessoas ao seu redor. Jorge olhava para ela, os olhos arregalados, esperando uma reação. Mas então, em um momento de pura sanidade e urgência, a socialite fez um movimento. Ela deu um passo à frente, desferindo uma bofetada no rosto de Roberto. O som ressoou como um estrondo e todos ficaram boquiabertos. "Se você não quer se pedir para sair dessa vida, cara, melhor pensar 2 vezes." Ela gritou, seu tom desafiador cortando o ar. A cena era surreal. A mulher, tão elegante,
desafiando aquele homem armado. Laura ficou tensa, seu corpo respondendo ao impulso de correr ou ficar. O olhar de Roberto se transformou em fúria quando ele se virou novamente para ela. Então é assim que você se sente, Laura? Como se pudesse reinventar sua vida abaixo de todos esses olhares? E foi nesse momento que um segundo fato transpareceu sem que ninguém esperasse. Uma gravação escondida começou a tocar no salão, ecoando pela festa. Era uma voz clara e enfática. Roberto está envolvido em algo bem mais sombrio do que todos imaginam. A mulher de vermelho se virou e o pânico tomou conta do rosto dela. O que era aquilo? Laura se sentiu como se estivesse em um loop de desespero e intriga. A confusão aumentando enquanto todos olhavam para Roberto, que agora parecia um animal acuado. O empresário fixou os olhos em Laura, seu semblante mudando, um reconhecimento levando-o a um espelho de dor e revelação. Não! Você não pode! Ele sussurrou, as palavras sendo um eco de um passado obscuro, deixando todos ao redor surpreendidos. A mente de Laura girava. O que tudo isso significava? Quem realmente era ela? Naquela história? E o que aquela gravação tinha a ver com o que estava prestes a acontecer? Tudo o que ela pensava saber sobre si, sobre sua vida, estava prestes a desmoronar à sua frente. A vida dela, a origem que tanto tentava esconder, estava prestes a ser exposta de maneiras que ela nunca imaginou. E enquanto o caos se desenrolava, a única certeza que Laura tinha era que nada seria como antes. Laura estava paralisada, o olhar fixo na arma em mãos de Roberto. O coração batia descompassado, como se quisesse escapar do peito. Jorge, na sua frente, parecia uma muralha, determinado, mas também aterrorizado. "Você não vai machucar a minha irmã!" ele gritou, mas a voz soava pequena frente à tempestade que estava prestes a eclodir naquele salão. O olhar de Roberto era um misto de frieza e uma ferocidade que Laura nunca tinha visto antes. "Você acha que pode ser alguém diferente, Laura? Pensei que tivesse aprendido a lição. A origem nunca se apaga", ele disse, apontando a arma em direção a ela. As risadas e a música haviam desaparecido, restando apenas o som do seu próprio coração acelerado e os murmúrios nervosos da multidão. E então, no meio do caos, algo curioso aconteceu. Uma mulher com um vestido vermelho vibrante, que até então permanecia à sombra, começou a se mover em sua direção. Sua presença era magnética. Laura a reconheceu. Era a esposa do empresário, conhecida por sua fama de socialite. Mas ali havia algo mais. Essa mulher, que parecia tão distante, parou ao seu lado, um olhar intenso e determinado em seu rosto. "Deixa em paz!" ela gritou, erguendo as mãos. O silêncio se aprofundou, a tensão, meu Deus, cortante como um fio de navalha. Roberto hesitou, e o tempo parecia estagnar. O que havia acabado de acontecer? "Você não sabe com quem está lidando, Roberto?" A socialito continuou, desafiando-o. "Ela pode não parecer, mas é mais forte do que você imagina." Laura ficou confusa. Como ela sabia disso? O homem parecia seguro, mas a certeza estava se esvaindo de sua atitude. A multidão observava atenta, esperançosa. "E você?" Roberto reagiu, irritado, apontando a arma também para a mulher. "O que você quer? Defender a sua amiga? Isso não vai salvar ninguém." As palavras dele ressoaram no ar,
Ainda assim, a mulher manteve-se firme. Você não sabe o que está prestes a fazer, e muito menos quem ela pode se tornar. Os olhos dela brilhavam enquanto falava. A afirmação parecia mudar a atmosfera. A disputa entre eles se distorcendo. Laura, ponto. Você é mais do que isso. Você tem uma história que pode mudar tudo. Laura se sentiu lúcida e turvas ao mesmo tempo, como se uma neblina estivesse a envolvendo. Ela não sabia se deveria se sentir fortalecida ou acuada. O olhar da esposa do empresário trazia um peso que a fazia se questionar tudo. O que aquele homem sabia sobre sua história que ninguém mais sabia? Por que ele estava ali? Eu não sei do que você está falando. Laura murmurou, os olhos fixos nas pessoas ao seu redor. Jorge olhava para ela, os olhos arregalados, esperando uma reação. Mas então, em um momento de pura sanidade e urgência, a socialite fez um movimento. Ela deu um passo à frente, desferindo uma bofetada no rosto de Roberto. O som ressoou como um estrondo, e todos ficaram boquiabertos. Se você não quer se pedir para sair dessa vida, cara, melhor pensar 2 vezes. Ela gritou, seu tom desafiador cortando o ar. A cena era surreal. A mulher, tão elegante, desafiando aquele homem armado. Laura ficou tensa, seu corpo respondendo ao impulso de correr ou ficar. O olhar de Roberto se transformou em fúria quando ele se virou novamente para ela. Então é assim que você se sente, Laura? Como se pudesse reinventar sua vida abaixo de todos esses olhares? E foi nesse momento que um segundo fato transpareceu sem que ninguém esperasse. Uma gravação escondida começou a tocar no salão, ecoando pela festa. Era uma voz clara e enfática. Roberto está envolvido em algo bem mais sombrio do que todos imaginam. A mulher de vermelho se virou e o pânico tomou conta do rosto dela. O que era aquilo? Laura se sentiu como se estivesse em um loop de desespero e intriga, a confusão aumentando, enquanto todos olhavam para Roberto, que agora parecia um animal acuado. O empresário fixou os olhos em Laura, seu semblante mudando, um reconhecimento levando-o a um espelho de dor e revelação. Não, você não pode! Ele sussurrou, as palavras sendo um eco de um passado obscuro, deixando todos ao redor surpreendidos. Nesse instante, uma mão surgiu por trás de Laura e antes que pudesse reagir, um novo rosto apareceu. Era Samantha, sua irmã mais velha, com um semblante que misturava alívio e indignação. Laura, eu não consegui acreditar que você estava aqui. Você precisa saber a verdade. O murmúrio da multidão se intensificou enquanto Laura se virava, perplexa. A verdade? Que verdade? Samantha olhou rapidamente para Roberto, seu rosto pálido. É sobre o nosso passado, sobre ele e sobre você, Laura. Nesse momento, tudo ao redor começou a girar. Laura tinha mais perguntas do que respostas. O que mais estava escondido? E qual a relação de Samantha com aquele pesadelo? A sala estava em um turbilhão, e no fundo de seu ser, Laura sabia que as camadas que cercavam sua vida estavam prestes a serem arrancadas, revelando todas as feridas e verdades que ela pensou ter enterrado. O olhar desesperado de Jorge, a arma em mãos de Roberto e a revelação de Samantha criaram uma tempestade de incertezas. No entanto, uma coisa era certa.
A verdadeira história dela estava prestes a ser exposta de maneiras que ela nunca imaginou. E enquanto o caos se desenrolava, a única certeza que Laura tinha era que nada seria como antes. Laura estava paralisada, o olhar fixo na arma em mãos de Roberto. O coração batia descompassado, como se quisesse escapar do peito. Jorge, na sua frente, parecia uma muralha, determinado, mas também aterrorizado. "Você não vai machucar a minha irmã", ele gritou. Mas a voz soava pequena frente à tempestade que estava prestes a eclodir naquele salão. "O que você quer de mim, Roberto?" Laura perguntou, tentando controlar o tremor na voz. O olhar de Roberto era um misto de frieza e uma ferocidade que Laura nunca tinha visto antes. "Você acha que pode ser alguém diferente, Laura? Pensei que tivesse aprendido a lição. A origem nunca se apaga", ele disse, apontando a arma em direção a ela. As risadas e a música haviam desaparecido, restando apenas o som do seu próprio coração acelerado e os murmúrios nervosos da multidão. E então, no meio do caos, algo curioso aconteceu. Uma mulher com um vestido vermelho vibrante, que até então permanecia à sombra, começou a se mover em sua direção. Sua presença era magnética. Laura a reconheceu. Era a esposa do empresário, conhecida por sua fama de socialite. Mas ali havia algo mais. Essa mulher que parecia tão distante parou ao seu lado, um olhar intenso e determinado em seu rosto. "Deixa em paz!" ela gritou, erguendo as mãos. O silêncio se aprofundou, a tensão cortante como um fio de navalha. Roberto hesitou e o tempo parecia estagnar. O que havia acabado de acontecer? "Você não sabe com quem está lidando, Roberto!" A socialite continuou, desafiando. "Ela pode não parecer, mas é mais forte do que você imagina." Laura ficou confusa. Como ela sabia disso? O homem parecia seguro, mas a certeza estava se esvaindo de sua atitude. A multidão observava atenta, esperançosa. E então, em um momento que poderia ter mudado tudo, uma explosão de luz e som irrompeu do fundo do salão. Momentos antes, havia um silêncio que estava prestes a ser quebrado, com uma tensão insuportável, mas agora, bum! Um clarão ofuscante surgiu, seguido de um grito estridente. As pessoas começaram a gritar e correr, e em meio à correria, Laura sentiu seu corpo ser empurrado para o lado. "É uma emboscada!" alguém gritou, enquanto Laura tentava se recompor. O caos se desenrolou e as luzes começaram a piscar. Todo o glamour e a elegância da festa desmoronaram instantaneamente. Ela olhou para Roberto, que estava paralisado, o medo agora estampado em seu rosto. Mas a maior surpresa veio então, quando a mulher de vermelho, que havia defendido Laura, puxou algo de seu vestido e apontou para Roberto uma pequena arma. "Você não..." "E aí, você não adianta." "Põe!" "E fora. Escape nunca." Boi, que fôlego, hein? Se desenrolou doou e as luzes começaram a piscar de pronto, ficando como nunca sabe. Pode escapar da sua verdadeira natureza, Roberto. Você sabe que o que fez nunca ficará no passado. Os olhos da socialite ardiam de fúria. Laura estava atônita.
O que estava acontecendo? Quem era essa mulher realmente? Roberto apenas balançou a cabeça em negação, tentando encontrar palavras. Mas tudo que saía era um murmúrio incoerente. Você nem sabe o que está fazendo. Em questão de segundos, barulho reverberou pelo salão. Mais tiros! Laura se escondeu atrás de Jorge, ouvindo os gritos e a vontade se dissipando no ar. A atmosfera estava carregada de uma nova tensão, e cada grito, cada som parecia um lembrete da fragilidade daquela noite. E então, no meio do tumulto, Laura viu uma figura conhecida, um homem que ela pensava que nunca veria novamente. Era Miguel, um amigo de infância que tinha saído de sua vida há anos. Seu olhar buscava por ela em meio ao caos. E quando seus olhos se cruzaram, algo se acendeu dentro dela. Ele era a única lembrança do lar que ela queria esquecer. Laura, preciso que você me ouça, disse ele, movendo-se rapidamente na multidão. Os gritos começaram a diminuir, enquanto as pessoas tentavam entender a situação. Laura se perguntou o que Miguel estava fazendo ali e como ele sabia que ela estaria na festa. Roberto, ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. Miguel gritou, sua expressão sendo uma mistura de desespero e uma urgência penetrante. Você precisa sair agora, antes que seja tarde demais. Laura sentiu o mundo girar ao seu redor. O que Miguel sabia? O que ele tinha a ver com toda essa situação? O pânico na multidão era palpável. E a verdade é que lentamente se desdobrava, fazia seu coração gelar. O que estava acontecendo? A única coisa que ela poderia pensar era sua vida, que ya parecía emaranhada, tenía apenas se tornado un laberinto muito más complexo. Os ollos de todos estaban fixos en Roberto y la mujer de vermelho, en cuanto Laura y Jorge comenzaron a se afastar. Mas la dúvida pairaba en el aire. ¿Qué segredos estaban prestes a ser revelados? ¿Y quién más estaba envolvido na trama? O que Miguel sabía? A verdade dela estaba prestes a explodir. Y Laura sentía que no podía escapar de aquel día fatídico. Y decidió que precisaba saber antes que fuese tarde de más. Laura estaba paralizada, o olhar fixo na arma en manos de Roberto. O corazón batía descompasado, como si quisiera escapar del pecho. Jorge na sua frente parecía una muralla, determinado, mas también aterrorizado. «Você não vai machucar a minha irmã!» ele gritou, mas a voz soava pequena frente à tempestade que estava prestes a eclodir naquele salão. «O que você quer de mim, Roberto?» Laura perguntou, tentando controlar o tremor na voz. O olhar de Roberto era um misto de frieza e uma ferocidade que Laura nunca tinha visto antes. «Você acha que pode ser alguém diferente, Laura?» «Pensei que tivesse aprendido a lição. A origem nunca se apaga», ele disse, apontando a arma em direção a ela. As risadas e a música haviam desaparecido, restando apenas o som do seu próprio coração acelerado e os murmúrios nervosos da multidão. Uma mulher em um vestido vermelho vibrante, até então invisível na multidão, avançou em direção a eles. «Deixa em paz!» gritou, erguendo as mãos. O silêncio se aprofundou e Laura sentiu a tensão cortante no ar. Roberto hesitou, mas o foco rapidamente voltou para ele, enquanto a atmosfera tornava-se insuportavelmente elétrica. E então, de dentro da confusão, Laura avistou Miguel. Ele estava se movendo em meio aos convidados. «Laura, preciso que você me ouça!» gritou, seu olhar aflito. «Roberto, ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina.
O pânico na voz dele parecia um eco na mente de Laura. Uma parte dela já sabia, mas a outra parte ainda fervilhava de confusão. Mas não havia tempo para discutir isso agora. A tensão entre Roberto e a mulher de vermelho aumentava, parecendo prestes a explodir. Você não pode fazer isso, Roberto! Ela insistiu, a raiva transbordando. E no instante em que as palavras dela pairavam no ar, um tiro ecoou pela sala. Laura sentiu seu coração parar. Jorgou para o lado e o pânico tomou conta do salão como um vírus. O homem de vermelho olhou para trás com olhos arregalados. Sua expressão de choque se transformando em horror. Mas quando o barulho se dissipou, a realidade tomava forma. Roberto caiu, a arma escorregando de suas mãos. Um grito rasgou a sala. Era a mulher de vermelho. O que ela havia feito? Laura mal pôde respirar enquanto avaliava a cena diante dela. O homem que a ameaçava agora estava no chão. O olhar vazio e a expressão congelada em um instante final de desespero. O que você fez? Todos começavam a gritar. Os convidados se aglomerando em volta, firmando uma onda de desespero e fúria. Miguel se lançou à frente, a expressão misturando preocupação e algo mais sombrio. Você tinha que fazer isso? Ele esbravejou. Era focado em Roberto, agora se espalhava por toda a sala. Ele precisava ser parado, respondeu a mulher, os olhos brilhando com uma combinação de alívio e culpa. Mas Laura percebeu. Os rumores estavam nascendo. O que está acontecendo de verdade? A verdade soava como uma bomba prestes a detonar, explodindo os segredos que ela pensava conhecer. Mas foi nesse momento que tudo pareceu desmoronar. A mulher de vermelho virou-se e, pela primeira vez, Laura viu seu rosto de perto. Aqueles olhos. Não podia ser. Você é minha mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios, carregando a incredulidade e a dor. O salão congelou. Todos os olhares se voltaram para ela. Mas era o choque que a assolava. A mulher hesitou antes de responder. Os olhos se encheram de lágrimas. Sim, Laura, eu sou. Eu pensei que seria mais. Seguro você ficar longe! As palavras saíam dela como uma onda de pesos. Laura mal conseguia compreender. Sua mãe, que acreditava estar morta, estava ali, no centro de uma cena caótica, com um homem que fez parte de sua história caindo ao chão. Os murmúrios proliferaram com a revelação. As pessoas olhavam, chocadas e confusas. Jorge estava boquiaberto, sem saber como reagir. Laura sentiu uma mistura de adrenalina e tristeza. Agora, tudo o que pensava saber sobre sua vida foi varrido pelo redemoinho. Por que, mãe? Por que me deixou acreditar que você estava morta? Que mais você escondeu? O que mais está acontecendo? Mas antes que pudesse obter respostas, uma nova presença cortou o ar. A porta se abriu rapidamente e um grupo de homens, vestidos de maneira impecável, entrou. Pareciam perigosos e inquietantes, seus olhares fixos na... Mulher de vermelho, pegaram você finalmente! Disse um deles, um sorriso arrogante se formando em seus lábios. Estávamos atrás de você, e agora vamos levar você de volta. O desespero na sala se amplificou. Laura olhou para sua mãe, para Roberto no chão, para Miguel e a verdade se desdobrando. Aquela noite, que já era repleta de confusão e dúvidas, agora se tornava um labirinto onde ninguém estava seguro. E em meio ao turbilhão, Laura percebeu que a história que pensou conhecer estava apenas começando a se desenrolar. Com uma nova onda de gritos e perguntas, a sala explodiu em caos novamente. Laura sentiu o mundo girar ao seu redor.
O que realmente estava acontecendo? O que aconteceria a seguir? As perguntas pairavam no ar, e ao encarar os rostos conhecidos e desconhecidos, a única coisa que ela sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma novamente. Laura estava paralisada, o olhar fixo na arma em mãos de Roberto. O coração batia descompassado, como se quisesse escapar do peito. Jorge, na sua frente, parecia uma muralha, determinado, mas também aterrorizado. "Você não vai machucar a minha irmã", ele gritou. A voz soava pequena frente à tempestade que estava prestes a eclodir naquele salão. "O que você quer de mim, Roberto?" Laura perguntou, tentando controlar o tremor na voz. O olhar de Roberto era um misto de frieza e uma ferocidade que Laura nunca tinha visto antes. "Você acha que pode ser alguém diferente, Laura? Pensei que tivesse aprendido a lição. A origem nunca se apaga", ele disse, apontando a arma em direção a ela. As risadas e a música haviam desaparecido, restando apenas o som do seu próprio coração acelerado. E os murmúrios nervosos da multidão. Uma mulher em um vestido vermelho vibrante, até então invisível na multidão, avançou em direção a eles. "Deixa em paz!" gritou, erguendo as mãos. O silêncio se aprofundou e Laura sentiu a tensão cortante no ar. Roberto hesitou, mas o foco rapidamente voltou para ele, enquanto a atmosfera tornava-se insuportavelmente elétrica. E então, de dentro da confusão, Laura avistou Miguel. Ele estava se movendo em meio aos convidados. "Laura! Preciso que você me ouça!" gritou, seu olhar aflito. "Roberto, ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina." O pânico na voz dele parecia um eco na mente de Laura. Uma parte dela já sabia, mas a outra parte ainda fervilhava de confusão. Mas não havia tempo para discutir isso agora. A tensão entre Roberto e a mulher de vermelho aumentava, parecendo prestes a explodir. "Você não pode fazer isso, Roberto!" Ela insistiu, a raiva transbordando. E no instante em que as palavras dela pairavam no ar, um tiro ecoou pela sala. Laura sentiu seu coração parar. Jorge se jogou para o lado e o pânico tomou conta do salão como um vírus. O homem de vermelho olhou para trás com olhos arregalados, sua expressão de choque se transformando em horror. Mas quando o barulho se dissipou, a realidade tomava forma. Roberto caiu, a arma escorregando de suas mãos. Um grito rasgou a sala. Era a mulher de vermelho. O que ela havia feito? Laura mal pôde respirar, enquanto avaliava a cena diante dela. O homem que a ameaçava agora estava no chão, o olhar vazio e a expressão congelada em um instante final de desespero. "O que você fez?" Todos começavam a gritar. Os convidados se aglomerando em volta, formando uma onda de desespero e fúria. Miguel se lançou à frente, a expressão misturando preocupação e algo mais sombrio. "Você tinha que fazer isso!" Ele esbafejou para a mulher. E o caos que antes era focado em Roberto agora se espalhava por toda a sala. "Ele precisava ser parado!" respondeu a mulher, os olhos brilhando com uma combinação de alívio e culpa. Mas Laura percebeu. Os rumores estavam nascendo. O que está acontecendo de verdade? A verdade soava como uma bomba prestes a detonar, explodindo os segredos que ela pensava conhecer. Mas foi nesse momento que tudo pareceu desmoronar. A mulher de vermelho virou-se e pela primeira vez Laura viu seu rosto de perto. Aqueles olhos... Não! Não podia ser! "Você é minha mãe?" A pergunta escapuliu de seus lábios, carregando a incredulidade e a dor.
O salão congelou. Todos os olhares se voltaram para ela. Mas era o choque que a assolava. Sim, Laura, eu sou. Eu pensei que seria mais seguro você ficar longe. As palavras saíam dela como uma onda de pesos. Laura mal conseguia compreender. Sua mãe, que acreditava estar morta, estava ali, no centro de uma cena caótica, com um homem que fez parte de sua história caindo ao chão. Os murmúrios proliferaram com a revelação. As pessoas olhavam chocadas e confusas. Jorge estava boquiaberto, sem saber como reagir. Laura sentiu uma mistura de adrenalina e tristeza. Agora, tudo o que pensava saber sobre sua vida foi varrido pelo redemoinho. Por que, mãe? Por que me deixou acreditar que você estava morta? O que mais você escondeu? O que mais está acontecendo? Mas antes que pudesse obter respostas, uma nova presença cortou o ar. A porta se abriu rapidamente e um grupo de homens, vestidos de maneira impecável, entrou. Pareciam perigosos e inquietantes, seus olhares fixos na mulher de vermelho. Pegaram você, finalmente, disse um deles, um sorriso arrogante se formando em seus lábios. Estávamos atrás de você, e agora vamos levar você de volta. O que você quer dela? Miguel gritou, se colocando à frente de Laura e Jorge, a determinação transparecendo nele. Mas os homens não pareciam interessados em explicar. Sem aviso, tiraram armas, e a sala, que já estava caótica, se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Gritos ecoaram, e as pessoas começaram a correr. Mas Laura ficou paralisada. Olhando para sua mãe, ela viu um brilho no olhar dela. Um vislumbre de algo que ela nunca percebeu. Um segredo perigoso. Mãe, o que está acontecendo? Laura perguntou. Mas antes que pudesse responder, um dos homens proferiu algo que a fez gelares. Você não achou que eles não saberiam que você estava aqui, não é, Laura? Sempre soubemos onde você está. Você é mais importante do que imagina. Aquelas palavras balançaram tudo de novo. A sensação de segurança que ela tinha murchou. Mas, ao mesmo tempo, uma nova verdade cravava-se em seu coração. Importante como? Laura ousou perguntar, sem saber se estava pronta para a resposta. Porque seu pai, ele está vivo. E ele quer você de volta. A revelação disparou como um tiro, reverberando nas paredes da sala. Agora tudo estava mudado. O que isso significava? Laura estava em um vórtice de perguntas, e o caos à sua volta se intensificava. A verdade estava mais distorcida do que ela jamais imaginou. E no momento em que tudo, estava à beira do colapso, Laura sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Laura estava paralisada, o olhar fixo na arma em mãos de Roberto. O coração batia descompassado, como se quisesse escapar do peito. Jorge, na sua frente, parecia uma muralha, determinado, mas também aterrorizado. Você não vai machucar a minha irmã, ele gritou, mas a voz soava pequena frente à tempestade que estava prestes a eclodir naquele salão. O que você quer de mim, Roberto? Laura perguntou, tentando controlar o tremor na voz. O olhar de Roberto era um misto de frieza e uma ferocidade que Laura nunca tinha visto antes. Você acha que pode ser alguém diferente, Laura? Pensei que tivesse aprendido a lição. A origem nunca se apaga. Ele disse, apontando a arma em direção a ela. As risadas e a música haviam desaparecido, restando tudo.
Apenas o som do seu próprio coração acelerado e os murmúrios nervosos da multidão. Uma mulher em um vestido vermelho vibrante, até então invisível na multidão, avançou em direção a eles. "Deixa em paz!" gritou, erguendo as mãos. O silêncio se aprofundou e Laura sentiu a tensão cortante no ar. Roberto hesitou, mas o foco rapidamente voltou para ele, enquanto a atmosfera tornava-se insuportavelmente elétrica. E então, de dentro da confusão, Laura avistou Miguel. Ele estava se movendo em meio aos convidados. "Laura, preciso que você me ouça!" gritou, seu olhar aflito. "Roberto, ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina." O pânico na voz dele parecia um eco na mente de Laura. Uma parte dela já sabia, mas a outra parte ainda fervilhava de confusão. Mas não havia tempo para discutir isso agora. A tensão entre Roberto e a mulher de vermelho aumentava, parecendo prestes a explodir. "Você não pode fazer isso, Roberto!" Ela insistiu, a raiva transbordando. E no instante em que as palavras dela pairavam no ar, um tiro ecoou pela sala. Laura sentiu seu coração parar. Jorge se jogou para o lado e o pânico tomou conta do salão como um vírus. O homem de vermelho olhou para trás com olhos arregalados, sua expressão de choque se transformando em horror. Mas quando o barulho se dissipou, a realidade tomava forma. Roberto caiu, a arma escorregando de suas mãos. Um grito rasgou a sala. Era a mulher de vermelho. O que ela havia feito? Laura mal pôde respirar, enquanto avaliava a cena diante dela. O homem que a ameaçava agora estava no chão, o olhar vazio e a expressão congelada em um instante final de desespero. "O que você fez?" Todos começavam a gritar, os convidados se aglomerando em volta, formando uma onda de desespero e fúria. Miguel se lançou à frente, a expressão misturando preocupação e algo mais sombrio. "Você tinha que fazer isso!" Ele esbravejou para a mulher, e o caos que antes era focado em Roberto agora se espalhava por toda a sala. "Ele precisava ser parado!" respondeu a mulher, os olhos brilhando com uma combinação de alívio e culpa. Mas Laura percebeu. Os rumores estavam nascendo. O que está acontecendo de verdade? A verdade soava como uma bomba prestes a detonar, explodindo os segredos que ela pensava conhecer. Mas foi nesse momento que tudo pareceu desmoronar. A mulher de vermelho virou-se e pela primeira vez Laura viu seu rosto de perto. Aqueles olhos, não podia ser. "Você é minha mãe?" A pergunta escapuliu de seus lábios, carregando a incredulidade e a dor. O salão congelou. Todos os olhares se voltaram para ela, mas era o choque que a assolava. "Sim, Laura, eu sou. Eu pensei que seria mais seguro e você ficar longe." As palavras saíam dela como uma onda de pesos. Laura mal conseguia compreender. Sua mãe, que acreditava estar morta, estava ali, no centro de uma cena caótica, com um homem que fez parte de sua história caindo ao chão. Os murmúrios proliferaram com a revelação. As pessoas olhavam chocadas e confusas. Jorge estava boquiaberto, sem saber como reagir. Laura sentiu uma mistura de adrenalina e tristeza. Agora, tudo o que pensava saber sobre sua vida foi varrido pelo redemoinho. "Por que, mãe? Por que me deixou acreditar que você estava morta? O que mais você escondeu? O que mais está acontecendo?" Mas antes que pudesse obter respostas, uma nova presença cortou o ar.
A porta se abriu rapidamente e um grupo de homens, vestidos de maneira impecável, entrou. Pareciam perigosos e inquietantes, seus olhares fixos na mulher de vermelho. Pegaram você, finalmente, disse um deles, um sorriso arrogante se formando em seus lábios. Estávamos atrás de você e agora vamos levar você de volta. Jorge se pôs à frente de Laura, a determinação transparecendo nele. Ela não vai a lugar nenhum, ele gritou. Mas as palavras mal saíam de sua boca e um homem à esquerda começou a puxar um distintivo. Você não entende, garoto. Ela precisa voltar com a gente. É uma questão de vida ou morte. Laura estava prestes a protestar, quando de repente um estrondo ressoou. A porta se abriu com força e um homem entrou ofegante. Ele olhou ao redor e, sem hesitar, gritou: Não! Não façam isso! A sala caiu em silêncio novamente. O homem era alguém que Laura nunca esperava ver. Seu pai, o homem que ela achava estar morto. E então o chão se desfez sob seus pés. Uma onda de emoções a invadiu. Você está vivo! O rosto dela se contorceu de dor e confusão. Ele tinha desaparecido por tanto tempo e agora estava de volta, exatamente quando tudo estava desmoronando. Laura, eu posso explicar. A verdade é mais complexa do que você imagina. Eu estava sendo perseguido e fiz o que tinha que fazer para te proteger. Os olhos dele buscavam os dela com uma intensidade desesperada. Com um microsegundo de hesitação, a mulher de vermelho olhou para ele. Você nunca devia ter voltado! Ela disparou, a raiva fervendo em sua voz. Agora, eles vão saber toda a verdade. As bombas estavam disparadas. Laura estava cercada por segredos e mentiras, enquanto o passado se desdobrava diante dela, mais complicado do que qualquer um poderia prever. Ela estava prestes a descobrir que o mundo que conhecia não era mais do que uma fachada. E nesse momento crucial, um novo tiro ecoou. Não pense que pode escapar, Laura. Um dos homens avançou, ameaçando não só a eles, mas a todo o futuro dela. O que havia realmente acontecido? Qual era a conexão entre sua mãe e aqueles homens? A noite que já parecia um pesadelo ganhava uma nova dimensão de terror. E Laura, sentindo o peso das revelações, se perguntava até onde a verdade estava disposta a levá-la. Laura estava paralisada, o olhar fixo na arma em mãos de Roberto. O coração batia descompassado, como se... ... quisesse escapar do peito. Jorge, na sua frente, parecia uma muralha. Determinado, mas também aterrorizado. Você não vai machucar a minha irmã, ele gritou, mas a voz soava pequena frente à tempestade que estava prestes a eclodir naquele salão. O que você quer de mim, Roberto? Laura perguntou, tentando controlar o tremor na voz. O olhar de Roberto era um misto de frieza e uma ferocidade que Laura nunca tinha visto antes. Você acha que pode ser alguém diferente, Laura? Pensei que tivesse aprendido a lição. A origem nunca se apaga, ele disse, apontando a arma em direção a ela. As risadas e a música haviam desaparecido, restando apenas o som do seu próprio coração acelerado e os murmúrios nervosos da multidão. Uma mulher em um vestido vermelho vibrante, até então invisível na multidão, avançou em direção a eles.
Deixa em paz! Gritou, erguendo as mãos. Silêncio se aprofundou e Laura sentiu a tensão cortante no ar. Roberto hesitou, mas o foco rapidamente voltou para ele. Enquanto a atmosfera tornava-se insuportavelmente elétrica. E então, de dentro da confusão, Laura avistou Miguel. Ele estava se movendo em meio aos convidados. Laura, preciso que você me ouça! Gritou, seu olhar aflito. Roberto, ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. O pânico na voz dele parecia um eco na mente de Laura. Uma parte dela já sabia, mas a outra parte ainda fervilhava de confusão. Mas não havia tempo para discutir isso agora. A tensão entre Roberto e a mulher de vermelho aumentava, parecendo prestes a explodir. Você não pode fazer isso, Roberto! Ela insistiu, a raiva transbordando. E no instante em que as palavras dela pairavam no ar, um tiro ecoou pela sala. Laura sentiu seu coração parar. Jorge se jogou para o lado e o pânico tomou conta do salão como um vírus. O homem de vermelho olhou para trás com olhos arregalados, sua expressão de choque se transformando em horror. Mas quando o barulho se dissipou, a realidade tomava forma. Roberto caiu, a arma escorregando de suas mãos. Um grito rasgou a sala. Era a mulher de vermelho. O que ela havia feito? Laura mal pôde respirar enquanto avaliava a cena diante dela. O homem que a ameaçava agora estava no chão, o olhar vazio e a expressão congelada em um instante final de desespero. O que você fez? Todos começavam a gritar, os convidados se aglomerando em volta, formando uma onda de desespero e fúria. Miguel se lançou à frente, a expressão misturando preocupação e algo mais sombrio. Você tinha que fazer isso? Ele esbravejou para a mulher, e o caos que antes era focado em Roberto agora se espalhava por toda a sala. Ele precisava ser parado, respondeu a mulher, os olhos brilhando com uma combinação de alívio e culpa. Mas Laura percebeu, os rumores estavam nascendo. O que está acontecendo de verdade? A verdade soava como uma bomba prestes a detonar, explodindo segredos que ela pensava conhecer. Mas foi nesse momento que tudo pareceu desmoronar. A mulher de vermelho virou-se e pela primeira vez Laura viu seu rosto de perto. Aqueles olhos. Não, não podia ser. Você é minha mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios, carregando a incredulidade e a dor. O salão congelou. Todos os olhares se voltaram para ela. Mas era o choque que a assolava. Sim, Laura, eu sou. Sim, eu pensei que seria mais seguro você ficar longe. As palavras saíam dela como uma onda de pesos. Laura mal conseguia compreender. Sua mãe, que acreditava estar morta, estava ali, no centro de uma cena caótica, com um homem que fez parte de sua história caindo ao chão. Os murmúrios proliferaram com a revelação. As pessoas olhavam, chocadas e confusas. Jorge estava boquiaberto, sem saber como reagir. Laura sentiu uma mistura de adrenalina e tristeza. Agora, tudo o que pensava saber sobre sua vida foi varrido pelo redemoinho. Por que, mãe? Por que me deixou acreditar que você estava morta? O que mais você escondeu? O que mais está acontecendo? Mas antes que pudesse obter respostas, uma nova presença cortou o ar. A porta se abriu rapidamente e um grupo de homens, vestidos de maneira impecável, entrou. Pareciam perigosos e inquietantes. Seus olhares fixos na mulher de vermelho. Pegaram você, finalmente!
disse um deles, um sorriso arrogante se formando em seus lábios. Estávamos atrás de você, e agora vamos levar você de volta. Não! Laura gritou, sentindo uma onda de pânico. Ela não vai com vocês! Mas ao olhar para os homens, percebeu uma tatuagem familiar no pulso do mais próximo deles. Uma espiral, como a que ela tinha nas costas. O mundo desabou. Você não pode fugir da sua herança. Laura! Continuou um dos homens com um tom gélido. Assim como sua mãe, você é parte de algo maior. O que isso significava? Laura piscou confusa. O que querem dizer com herança? O nó na garganta cresceu. Algo se movia nas sombras da sua mente, trazendo à tona lembranças reprimidas. Sussurros sobre uma linhagem amaldiçoada. Antes que pudesse processar, um novo tipo de estrondo ecoou. Um tiro, mas não do lado da mulher de vermelho. Era de um nojo inexplicável vindo de atrás da multidão. Uma janela estilhaçada. O grupo de homens virou-se em alerta e Laura se virou ao ouvir o som, apenas para ver Miguel no chão, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Não mais um protetor, mas um ladrão de segredos, revelando sua verdadeira natureza em um instante que parecia um pesadelo. Ele tinha disparado a arma. A sala ficou em choque, enquanto Miguel levantava a cabeça. E em uma fração de segundo, tudo estava mudando. Desculpe, Laura, mas era necessário. Ele sussurrou ofegante, antes que a escuridão tomasse conta de seus olhos. Laura não conseguia respirar. O peso da traição e da verdade a esmagava. Os homens trocaram olhares e então se viraram para Laura. Agora você está sozinha? E a verdadeira batalha começa. O desespero começou a se misturar com uma fúria líquida dentro dela. Todos a observavam, e a única coisa que ela sabia era que aquele não era o fim, mas o começo de algo aterrorizante. Enquanto tudo girava ao seu redor, ela percebeu que suas escolhas e sua família eram um labirinto de segredos, promessas quebradas, e agora uma nova revelação emergia. O que mais estava escondido nas sombras? A noite ainda estava longe de acamar e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Laura estava paralisada, o olhar fixo na arma em mãos de Roberto. Os gritos e o tumulto ao seu redor se tornaram um borrão distante, enquanto tudo parecia girar. Jorge, seu irmão, se colocou à frente dela com a bravura de um leão. Mas o medo transparecia em seus olhos. Você não vai machucar a minha irmã, ele bradou, a voz tremendo. A mulher em vermelho, que Laura agora saberia ser sua mãe, tinha um olhar determinado enquanto encarava Roberto. Você nunca deveria ter voltado. Ela avançou, mas o caos explodia em volta dela e do homem caído. O silêncio e o pânico se misturaram em uma dança mortal. Então a sala estremeceu. Miguel, com a expressão pálida, caíra próximo à porta, a mesma arma em mãos. Ele não era o protetor que todos pensavam. Desculpe, Laura. Era necessário, murmurou, a voz fraquejando antes de tudo se escurecer. Uma onda de desespero tomou conta de Laura, o aperto no peito quase a fazendo desmaiar. O miríade de emoções se aglutinava, e a revelação esmagadora a atingiu. Ele era um traidor, um homem que não poderia ser confiável. Mas havia algo, ponto. Mas a conexão que ele teve com a verdade dela estava prestes a mudar tudo. A sala se enchia novamente de gritos, a multidão se dispersando como folhas ao vento. Mas Laura não se movia. O rosto da mulher de vermelho, sua mãe, estava ao seu lado, cada linha de preocupação e amor atravessando aquele caos. É hora de nós duas enfrentarmos a verdade, disse a mãe,
a voz firme. O que você não sabe é que isso não termina aqui. O que Roberto queria não era apenas você. Um grupo de homens intrusos avançou, ameaçadores, reconhecendo a fraqueza no ar e se preparando para atacar. Ela deve vir conosco. É uma questão de sobrevivência. No instante seguinte, uma sensação de força emergiu dentro de Laura. Ela não era mais aquela que limpava os pisos das festas requintadas. Ela estava presa em uma teia de mentiras, mas tinha uma mãe ao seu lado agora. Então se virou para Jorge. Temos que ficar juntos. Nunca deixarei você. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Com um movimento decidido, Laura avançou e agarrou a mão de sua mãe. A confiança crescendo. A sala agora era um campo de batalha, mas ela tinha uma história que precisava ser contada. E ela não estava mais disposta a ser uma sombra. Se vocês estão atrás de nós, então venham! Ela gritou, sua voz ecoando na sala. O poder de sua determinação era palpável. Não seriam mais facilmente intimidadas. Aquela era uma luta pela verdade e pela liberdade de mais do que apenas suas vidas. Então, com um último olhar para Jorge e sua mãe, Laura desencadeou a luta. Armados com a força da verdade e a determinação de se libertar, eles avançaram juntos, prontos para enfrentarem o desconhecido. E ali, em meio ao caos, Laura percebeu que sua jornada apenas começava. A batalha por sua vida, sua história e seu futuro estava se desdobrando diante dela. As vozes da multidão ecoavam, mas agora eram apenas um pano de fundo para sua luta. As revelações estavam por vir. Um mistério profundo e visceral aguardando por ela. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e descobrir o que veio a seguir. Não espere nem mais um segundo para apoiar essa jornada incrível.